Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu estou aqui com o professor Lacier Dias e a gente vai discutir um assunto que é a centralização do PPoE. Tá, Lacier, agora presta bem atenção, O cara que é dono de um provedor regional, né? O dono lá, como é que é? Do Gatonete. Não, Gatonete não. O cara tem licença da Anatel, né? Provedor regional. O provedor regionalizado, o provedor do bairro. Tá, mas aí o que acontece? O cara bota um MKOut lá, o MKOut lá concentrando todos os clientes, fazendo autenticação, aí ele bota o quê? Um PC com microchip com PPoE server. Tudo bem, aí é o cara que está começando. Ele é um espermatozoide, um zigoto de provedor. Não, mas tem gente com 1000 assinantes que é desse jeito. Bota um servidor Dell com uma placa de 1 GB e tá lá com um PPoE server. Vou te falar que isso é mais caro que comprar uns microchips e fazer direito, mas tudo bem. Tá, mas aí a galera tirou o servidor, botou o PPoE server. Ok, o cara foi lá, tirou o servidor, botou o PPoE server aí. Entendeu? Beleza, enquanto o cara é embrionário, ele é pequenininho, esse tipo de arquitetura não vai dar dor de cabeça para ele. De fato, não vai dar dor de cabeça para ele. Mas aí o provedor cresceu, aí o cara tá grande. Ele começa a crescer. Aí ele montou um POP aqui, montou um POP aqui, montou outro POP, fibrou, botou no anel. Beleza. Aí já tem que pensar em descentralização. O pessoal fala assim, mas eu tenho um amigão meu que trabalha na Vivo, filho. O cara é top, fodão, engenheiro de rede. Ele falou comigo que tem 32 mil clientes no Birraz lá, cara. Tem 32 mil clientes socados no. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que é meu fã do canal. Quero mandar um abraço pra ele, é o Robert. Ele é engenheiro da TIM. Beleza. Ele é o engenheiro do Live TIM. Beleza. Aí ele falou que, porra, um armário daquele concentra 32 mil clientes lá no autenticador. Aí você fala, pô, legal. 32 mil tem Birraz para 32 mil clientes. 32 mil clientes. Conectado no mesmo lugar. O cara fala. Birraz. Para quem não serve, concentrador é o concentrador PPoE. Caro pra caralho, mas é o concentrador PPoE. E aí? Beleza. Só que esse cara não te conta um detalhe. A Vivo, por exemplo, está no site da Teleco lá disponível essa informação no primeiro bimestre de 2018, fechou com 7 milhões e 400 mil assinantes. 7 milhões de clientes. Mas o problema é que essa informação inclui os usuários de celular junto? Não, são só usuários de banda larga. Caramba, minha tia ia separar só a Vivo tem 7 milhões de usuários de banda larga. E concentrador Birraz dela representa 0,43% da rede dela. Caramba. Isso quer dizer que ela não tem 1% de concentração em 32 mil usuários. Por quê? Isso considerando que ela tem call center em quantidade suficiente para atender uma falha de um equipamento desse, equipe de rua para atender uma falha de um equipamento desse, backup de um equipamento desse que não é barato, é caro pra caramba. Um armário, né? E aí, se a gente for levar em consideração outros números, a América Móvel, 35 milhões de banda larga, tá? Num Birraz, 32 mil clientes. Ele tá falando tudo isso de cabeça não, tá escrito representa, tá escrito aqui, representa 0,08. Não, então peraí. Algar. 31 armário com 32 mil assinantes representa 0,08% de todos os clientes que ela tem. Algar. Então ela tem um montão de Birraz por aí. Isso, exatamente. Mas um provedor pequeno que tem um só aqui concentrado. Então, é esse ponto que a gente precisa entender. Muitas vezes o provedor ele só quer ouvir a parte da conversa que interessa para a cabeça dele, ele não quer ouvir a história toda. E é aí que o cara morre, o peixe morre enganchado. A Algar tem 520 mil clientes. Um Birraz de 32 mil representa 6%. É o cara com a maior concentração de assinantes por Birraz. Essa Algar de todas é uma menorzinha, né? Exatamente, é considerada pequenininha, porque a 8 tem 5 milhões de assinantes. Pode ser uma merda, mas tem 5 milhões de assinantes. Caramba, e a Algar tem 520 mil. 520 mil. Aí o que acontece? 32, um armário, 32 mil assinantes. Representa 6% da rede dela. 6,15%. Tá, mas o provedor aqui, pequenininho, que tem, sei lá, 2 mil assinantes, se ele tá com um concentrador PPoE só. Mas se ele fizer a mesma proporcionalidade, tá? O provedor que nasceu pensando em qualidade, disponibilidade, vai ficar rico. Porque a internet é um negócio que então, não para. Isso aqui tá errado. Isso aqui, para mim, é suicídio.
Por quê? Tem um negócio do PC Dell, uma placa de 10 GB, um concentrador PPP, não é o certo, não. O certo é espalhar pelos bairros. Exatamente, porque você imagina se que ele tenha um concentrador aqui, outro concentrador aqui e outro concentrador lá no bloco principal. Tá? O que acontece? 1, 2, 3, 4 concentradores. Primeiro, se ele é um cara de 2.000 clientes, esse concentrador aqui pode ser facilmente uma 1100 AHX2. Já é uma 1100. Que é um equipamento barato. 800 pratos o cara compra. Ele já consegue ter backup desse equipamento, ele consegue ter mais de um equipamento. Ele consegue que o cara que está nesse POP e queira falar com o cara que está nesse POP venha direto, que vai usar o roteamento. Ele para de transportar lixo. Por quê? Porque quando você tem um pacote, ele tem uma porcentagem dele que é cabeçalho. E quando você bota VLAN, túnel, encapsulamento, você vai comendo o que a gente chama de payload. Então, peraí. Deixa eu só concluir, que é a área que está transportando o pacote. Então, o que acontece? Em vez de eu ter 1000 pacotes por segundo igual a 1 mega, eu tenho, já fui ambiente onde o cara tem 3.000 pacotes por segundo para transportar 1 mega. O que isso quer dizer? Que 2/3 da rede do cara é lixo. Porque roteador contabiliza pacote por segundo. A banda é o anseio de nós seres humanos. Então, no caso aqui, temos que dividir para poder somar. Exatamente. Dividir para multiplicar nesse caso. Multiplicar, perdão. Então esse teu acerto técnico aqui, talvez para quem não que não é meu, tá? Para quem não esteja, funciona assim. Para quem não esteja entendendo, aqui é o usuário final. Aí ele, quando vem e dá essa volta toda aqui para chegar no PPPoE, ele está transportando pela rede um monte de treco do PPPoE, que poderia ter ficado lá no bairro que o provedor atende. Outro detalhe. Então corta isso, bota o concentrador PPPoE, aí o PPPoE fica lá no bairro. Exato. Fica no bairrozinho aqui. Ele vem até aqui. E daqui transporta só o IPzinho do concentrador. Outro detalhe, ele pode, por uma... Mesmo que o cara não dê IP válido, o cliente pode nada a ver, não tem problema nenhum. Faz o CGNAT aqui e seja feliz. Ou IPv6, né? Com aquele T6T04. Também pode fazer esse túnel daqui até o BGP. Então esquece esse PPoE server. Outro detalhe importante. Se ele compra a banda aqui, pensa que isso é mais raro do provedor local? Não, lógico que não. Tem provedor local que compra a banda em 2 cantos para região POP, exatamente. Por quê? Porque isso aqui, gente, para quem o provedor é o ganha-pão, para de fazer gambiarra. Se o teu provedor é por esporte, tudo bem. Não, a maioria ganha pão do cara. Não, mas tem cara que leva o provedor como se estivesse brincando no parque. Então, se essa porra fechar amanhã, eu vou vender coco na praia e tá valendo. Se você não quer vender coco na praia, quer que seu provedor dê dinheiro e perpetue o seu negócio, bota o concentrador PPPoE nas pontas. Não, outro detalhe, o MikroTik nos tirou o direito de fazer merda. Porque é fácil de fazer tudo com o MikroTik? Porque é fácil de fazer tudo com o MikroTik. Antigamente você tinha, eu só consigo comprar um switch porque eu não tenho licença para colocar um BIRAD. Hoje não. Hoje você pode fazer certo. Agora, eu vou colocar um equipamento desse aqui, vou colocar 2.000 clientes para autenticar dele. Óbvio que não. Ele não suporta 2.000 clientes. Então o erro no dimensionamento também é muito ruim. O cara erra na arquitetura, o cara erra no dimensionamento. Tá, agora eu quero te perguntar uma outra coisa. Beleza, então já convenceu, não pode ter PPoE server na ponta, tá? Já estou convencido disso. Tem que ter o BGP aqui, e aqui você vai fazer. E aqui faz um router de distribuição, né? Aí a fibra está chegando aqui. Tá, aí agora vamos aqui para essa ponta aqui. O que o cara tem que ter nesse POP para ele dizer assim, olha, eu estou seguindo a risca. Todas as RFCs bonitinhas. RFC é difícil o cara seguir a risca, mas digamos assim, o que seria? As melhores práticas. As melhores práticas. O que o cara tem que ter nesse POP? As melhores práticas financeiramente viáveis. Isso, o que ele tem que ter aqui nesse POP? O cara vai ter no POP o quê? Vamos fingir aqui que isso é um hack, peraí. Tá. Esse POP é um hackzinho, igual você vê nos meus vídeos lá, aqueles armários. Primeira caixa. A caixa que vai estar fazendo é o SPF
e o MPLSzinho. Tá. Porque A gente chama isso de faço quê? É metro? Isso aqui é um pé. Pernambuco? Não, Provider Edge. Provider é a Edge. cabeça da rede. Engenheiro não sabe criar sigla, né? Horrível, e eu odeio isso aí, mas tudo bem. Aí você vai ter aqui um CE que Ceará? vai ser... Não. Porra, Pernambuco é Edge. Ceará, porra. São grandes legais, mas não quer dizer isso. Aqui vai ser o seu concentrador PPP. Não, peraí, eu tenho que Oi. comprar um microtik aqui e outro aqui? Exatamente. Uma router board aqui? Um RB aí. Pessoal, dando continuidade ao vídeo, porque ele foi interrompido, agora voltamos. O que o provedor tem que ter no POP? Então esse POP aqui é aquele armário que está lá atendendo o bairro. Vamos lá, quem entendendo o armário? Dois microtik? Dois microtik. Mas não é muito gasto de dinheiro, não? Não, vou explicar por quê. Esse microtik aqui, ele é a inteligência da rede. O seu pé, provider edge, é a cabeça da rede. Tá. Ele é o cara que vai dizer por onde você vai distribuir a carga. Ele é o cara que vai fazer a aceleração do MPLS. Mas peraí, esse anel que está aqui, vamos supor que seja um anel de 10 GB. Ok. Pô, então ele comprou aqui Uma 1036 com duas portas de 10. uma 1036. É. Ou aquele suitão lá do Cupim, bolado da Raul. É um 5720. O 5720. 5720. Tá. Tá? São duas excelentes caixas para fazer pé. Para fazer o Pernambuco. Provider Edge. Tem teste. Com a cabeça do provedor. Exatamente. Tá, e aí? Aí aqui é o meu concentrador do PPPoE, né? Tá. Esse cara ele tem uma responsabilidade infernal, que é o CGNAT Kiwi. Então eu não posso jogar essa demanda de processamento CGNAT Kiwi dentro da Kiwi é o controle de banda, tá, galera? Então assim, imagina todo esse fluxo passar por dentro da caixa que está fazendo o controle de banda de NAT seguindo o Olha backbone. só, por que eu vou. Se já tem uma 1036 aqui, por que eu não pego o PPE e jogo aqui dentro, cara? Porque exatamente são só sistemas concorrentes. O que é uma kill? É uma inspeção pacote a pacote para controlar a banda de todos os clientes. Então eu gasto muito processamento fazendo isso. A EB vai ficar engargalada de tanto assinante ali controlando o E aí, banco. você sabe aquela E sensação? todo mundo tá no talo. Sabe aquela sensação que o site está abrindo, aí o site abre? Sim. O vídeo começa a rodar. Aí ele vai. Aí ele vai. É porque você está colocando o que a gente chama de serviço concorrente. Em vez de ele ficar fazendo forward, mandando o pacote andar rápido pela rede, ele está analisando o Kiwi, ele está lendo tabela de rota, ele está cuidando do SPF, Então, peraí. e aí mandando tráfego. Mas ele não é melhor. Por exemplo, vamos supor que o cara tem aqui só 300 assinantes. Ok. Que é pouquinho. 300 assinantes de 10 megas. Aí o cara vai ter uma 1100 aqui. Uma 1100, uma RB 1100. Ok. E aqui uma outra 1100. Ok. Não é melhor, em vez de ter as duas, botar uma só 1036? Não, porque continua o serviço sendo concorrente. É aí que tá. É o que eu chamo de aumentar o tapete para esconder merda. Daqui a pouco você está colocando aqui um 6720 para fazer isso. Não vai colocar porque o 6720 não faz com o PPoE. Mas vai estar colocando uma 10. Teve gente que falou assim, eu vou botar uma 1072. Eu falei, para quê? Você está fazendo errado. A arquitetura está errada. Tá? Outro detalhe. Então, dividir para multiplicar. Não, tem um vídeo chamado Internet Revelada, eu convido todo mundo a assistir, está em português inclusive. Tem uma frase no vídeo maravilhosa dizendo: o poder da internet está na sua descentralização. E tudo isso que a gente está falando é um POP. Um POP. Tá, então basta só esses dois? Então, aí, vamos supor que você também vende a banda para corporativo pesado. Link dedicado, empresa. Tá. O que eu recomendo, aí já é uma recomendação minha, que o cara tenha um switch aqui e a conexão fica assim. O CE está ligado no switch, o TE está ligado no switch. Por que tem que fazer essa ligação aqui? Você já está ligado aqui em cima? Vou explicar. E o PE está ligado no CE. Aí nós vamos fazer um aqui fluxo tudo bem. de preto aqui. Esse cara está ligado no backbone. Para cá e para cá. Exatamente. Esse cara aqui, que é o PPPoE, está falando com o switch e aqui está a sua última milha. Fibra, Paquipom, OLT, rádio. Mas esse aqui é um switch tão burro? Isso é um switch burro de pai e mãe. Pode botar um tricom? Vou botar um TP-Link, ó. Tá bom. Um Intelbraizinho lá. Tá bom. Tá, bota um IP para saber se tá vivo, se tá morto. Sacanagem.
Entendeu? Então assim... O switch simples, tá, gente? Vamos lá. Switch. Tá. Beleza, tem Intelbras de médio porte. Tem. Todos os Intelbras são aqueles de 8 portas que fazem poste. Sim. Tem um Intelbras bom. Então assim, o que vai acontecer? Quando o cara for PPPoE, ele vai chegar no switch via algum dos seus caminhos e vai autenticar PPPoE dentro da RD. Tá. Então essa ligação aqui é para ele não vir para cá e depois vir para cá. Exatamente. É para do switch vir para cá. E essa ligação aqui é para os empresariais. Exatamente. O empresarial, quando ele chegar aqui, aí ele vai direto para cá e e aí fora. separa aqui numa velãozinha? Eu normalmente faço uma velã para ficar mais elegante. Né? Aí para a gente poder botar no monitoramento, num DUD, num PRTG. Então vamos lá. Para quem está nos assistindo, o que tem que ter dentro do POP? 3 equipamentos. 3 equipamentos seria o ideal. A cabeça da rede, o concentrador PPPoE e a expansão da distribuição. E a expansão da distribuição, o switch. Um switch. Agora, eu já fui em cenários assim, ó. O cara lá, se eu sou só fibra, eu falo, beleza, mete a OLT, não tem mais o switch, você pega essa porta, liga na OLT, pega essa porta e liga na OLT. Pronto. Você não tem mais se o o switch. OLT só tem cliente residencial, por que ele ligou direto lá em cima? Então, se a OLT só tiver cliente residencial, essa ligação não se faz necessária. Se ele tiver cliente empresarial, você vai jogar o tráfego do cliente empresarial Para fazer uma velãozinha separada. Fazer uma velãzinha separada. Então ele pegou e quando passar pelo outro. Normalmente a gente faz o quê? O maior volume que você tem doméstico liga as maiores portas aqui, pega uma portinha daquela metálica que está sempre sobrando e liga ela aqui em cima. Entendeu? Até porque se for precisar fazer uma manutenção... geralmente a OLT Fiber Home, que eu uso lá na Vox, ela tem uma porta P-Link. Aí tem de fibra e a RJ45. Sim. Ou tem várias de fibra, tu pode botar aquele GB que é elétrico. Exatamente. Você prepara umazinha ali, coloca aqui, e aí você pode usar isso aqui para um outro negócio interessante, esse caminho. Se aqui tiver superlotado de tráfego, você precisar entrar nela, você entra por ali. Tá. Tudo bem. Bateu quantos minutos aí? Tem mais alguma coisa para falar aqui? Eu tenho outras para Não, esse POP aqui é o ideal. Você vai conseguir rodar sua SPF, seu MPLS, fazer sua segregação de rede e vai ficar elegantíssimo. Tá, aí eu digo uma coisa, eu tenho naquele vídeo que eu fiz da cabeça aos pés e aquele esqueça o SPF, né, que deu muita polêmica, que o Marconi ele me ligou da Finlândia, o Marconi fez um texto enorme dizendo que eu sou louco mandar as pessoas esquecerem o SPF, e ele esqueceu que aquele é só o título do vídeo, não necessariamente o conteúdo. Mas aí a gente fez o que lá na Vox para acelerar? A gente pegou e botou um switch metro. Sim. De baixo a gente botou um RB. Ok. E de baixo a gente botou um switch de acesso. Esse conceito está certo? Então, existe um conceito chamado L2 cercado de L3. Tá? Precisa uma fórmula matemática para falar layer 2 com layer 3. Mas tudo bem, e aí? Da cabeça aos pés, da cabeça aos pés, e aí? Então, e aí no caso da sua arquitetura, como você me explicou, você abre uma VLAN um lado e abre uma VLAN para o outro. Abre uma VLAN para o outro lado. Aqui você tem um router. Isso. E aqui você tem um outro router. Então, o que acontece? O router daqui vem parar direto aqui. Exatamente. Então, esse router ele enxerga o router do lado de lá. Eles não enxergam o L2. Eles é como se eu tivesse uma fibra sempre conectada na outra ponta. Tá? Qual é o único prejuízo que você tem com esse tipo de arquitetura? É você ter um determinado cliente nesse POP, querendo falar com um cliente desse POP, e todo o tráfego vai ter que ir nesse roteador e voltar. Então, como no caso lá tem muitos POPs no meio do caminho, eu poderia pegar um POPzinho desse e levantar um outro router. Então, esse aí, o que você pode fazer? Você pode detectar esse tipo de situação, abrir uma outra VLAN até aquele POP. Aliás, você me lembrou um cliente que faz isso. Eu tenho um cliente que o nosso kill fica aqui, no tal de distribuição. Eu não fiz como você orienta, mas depois desse vídeo vamos fazer. Levar a kill para o cliente. A gente coloca a kill aqui. E a gente tem um cliente sim, que ele é atendido aqui e ele é atendido aqui.
Aí esse cara pagava R$ 3.900 no ponto a ponto da Oi. Um belo dia, eu ligo para ele, pô, mas você não quer baixar aquela conta de R$ 3.900 do ponto a ponto de 2 mega da Oi? Não, não quero, não, vamos botar, e nada dele contratar o nosso produto. Aí eu vou lá, aperto o cliente, mas como é que você resolveu? Pô, não, a gente cancelou o ponto a ponto, mas como é que você resolveu o problema? Pô, eu fiz uma VPN. Aí a VPN que ele fez a VPN aqui por dentro da rede dele. Ele tem a VPN de 100 mega local que não passa pelo nosso controle de banda e dá uma volta na rede inteira. Exatamente o caso que você está citando. Exatamente. É claro que o tráfego desse cliente ele é irrisório, não faz muita diferença, mas isso aconteceu em casos isolados. Todo mundo sabe que eu já fui dono de provedor, né? E dentro da nossa operação tinha um cara que era um grande operador de segurança na nossa cidade e ele tinha várias câmeras na rede. Então de madrugada o tráfego na porta dele era imenso, vindo de vários lugares do meu backbone para lá. Então eu tinha várias saídas de link, onde tem um pop lá no escritório do cara. Que quando o cara visualiza câmeras, consome muito. E isso ia moendo a rede. Por quê? Rede analisa pacote por segundo. Rede não analisa banda. E detalhe, pacote por segundo não tem direção, tá, gente? O pessoal fala assim, mas é só upload, filhão. É pacote por segundo. Aí ele está consumindo o processamento. Ele está consumindo o processamento da RB. Então, se você tem tráfego indo e voltando, é desperdício. Então, o que eu sou contra? Eu sou contra o desperdício da rede. Então tem que ter mais routers e dividir para poder melhorar o desempenho da rede. Exatamente. No caso lá desse diagrama aqui que a gente apresentou, você falou que uma das características é essa, eu até citei um cliente, mas tirando essa coisa desse um cliente, eu digo o seguinte, não é um certo desperdício, porque aqui eu tenho um switch metro que eu só uso aqui a porta de 10 GB dele e outro de 10 GB. Não é meio desperdício isso? Então, eu fico com um switch enorme sem fazer nada. Esses switches também custam. Provavelmente esse switch vai custar o preço do ADS-36. Sim. Aonde você já higienizaria o teu tráfego. Aonde você já teria engenharia de rede. Aonde você poderia fazer a pilha de protocolo de maneira correta. Que é você ter o seu SPF com MPLS, aí você ter o IBGP como base, e aí você poder escolher entre VRF ou Mas você sugere que o cara levante lá na ponta do pop dele o IBGP entre o BGP dele? Então, isso aqui é um IBGP. Ele não vai primeiro, ele não vai receber as quietas mil rotas da internet, não. Exatamente. Vai transportar só a tabela D. Segundo, a VRF vai trazer uma camada de segurança para ele, porque a instância de serviço vai ficar separada da gerência da rede. Então o cara vai tentar atacar ele e não vai conseguir. Se ele mandar um funcionário embora, ele não precisa sair trocando a senha da rede toda. Entendeu? Porque isso acontece muito. Muito! Então se eu mandar esse cara embora, tem que ficar 5 dias trocando senha na rede. Entendeu? Não, o cara pode até continuar sendo cliente dele que ele não vai ser atacado pelo cara. Porque o serviço vai ficar. Não tem um microchip para o cara entrar, né? Não, e assim, ele pode ter microchip na rede toda, mas a VRF vai separar a instância de serviço da instância de gerência. Então a gerência ela só é acessível pela rede lá dentro do provedor. E se ele escolhe uma rede não válida para fazer a gerência. Porque ou o cara está dentro do provedor, ou o cara acessou via um terminal service, é um lugar que você tem que tirar a senha do cara, que é o terminal service, e a partir dali ele fazer o acesso da estrutura dele. Isso aqui é desenho de operador. E aí, então, o ideal é que a RB fique com IP privado, tudo privado. IP privado, levanta o SPF de IP privado público, e o público só na VRF separado. Exatamente. Isso você explica no seu treinamento? De ponta a ponta. Mas você tem vários cursos, né? Tem roteamento básico. Então, no roteamento do básico para avançado, o roteamento que a gente vê é essa arquitetura aqui. E o aluno implanta do zero. Bota desde o primeiro IP até a VRF funcionar, até o PW3 funcionar. Não, mas 3G de aula. O roteamento básico já sabe VRF? Já sai com tudo rodando. A gente usa uma plataforma chamada. E o curso BGP? Aí é só sobre BGP? Aí é só sobre BGP. Só sobre EBGP. O primeiro treinamento é arruma o seu produto, arruma a sua rede, arruma a sua empresa.
BGP é um pedaço da sua rede. Você imagina o seguinte, se o BGP apaga e eu vendo LAN to LAN, minha rede não está funcionando. Se o BGP apaga e eu vendo telefonia, minha rede não está funcionando. Então o BGP é um serviço que a minha rede transporta. O serviço principal, né? Que muitas empresas assim. Aí treinar, serviço principal, mas é um serviço que a minha rede transporta. Tá? E o PW3 é a VRF Layer 2. PW3, isso é bom de comer? É legal. Por exemplo, o que é PW3, gente? Então, é pseudo-wireless. O que pseudo-wireless? Fio falso? Fio virtual. Fio virtual, wire, fio. Porque assim, você imagina o seguinte, o cara que está em Manaus e comprou um transporte para São Paulo, cara, não pegaram uma VLAN e vieram configurar essa VLAN de Manaus até São Paulo, igual um psicólogo para entregar esse cara em São Paulo. Por quê? Porque o PTT precisa de um L2 que enxerga o MAC address do lado de lá. Fez um VPLS nas duas pontas. O cara pegou e fez um PW3 entre as duas pontas. Mas tem esse negócio no microchip? Graças a Deus, amém. Aonde? Deu. Você vai em MPLS, VPLS, são BGP, lá dentro você faz o PW3. Deu. Tá. O que esse cara vai fazer? Ele vai pegar o AVLAN de um lado, vai transportar pela rede roteada, totalmente roteada em L2 e vai entregar na outra ponta como se você tivesse esticado uma VLAN ponto A, ponto B, e na verdade você só configurou um router em São Paulo e um router em Manaus. Então o PW3 é um túnel via BGP. Controlado por uma instância do BGP sobre o MPLS. Então você não tem overhead, totalmente veloz, o aproveitamento é totalmente transparente. E a maioria dos fabricantes suportam isso? Eu só falo sobre assuntos baseados em RFC. Então tudo que a gente falou aqui até agora, você vai fazer. Eu garanto 4 fabricantes. MikroTik, Huawei, Cisco e Juniper. Assim tem no MikroTik, tem todos os outros, né? Sim. Tem MikroTik, tem tudo, né? Então, mas o que eu quero dizer de importante pelo fato de ter no MikroTik? Tá. Boa vontade para configurar. Ponto. Basta isso. Basta isso. Vai ter quantos minutos? 25. Bom, vamos encerrar por aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou longo, a gente vai dividir o vídeo em 3 partes. Tá? Façam comentários e inscreva-se no canal. Um abraço. Obrigado, professor.